aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui para trazer para vocês o review do meu novo roteador para uso diário. Esse daqui é o Intelbras Twib Giga Plus. Sim, esse roteadorzinho pequenininho vai ser o carinha que eu vou usar todos os dias aqui. Ou melhor dizendo, vão ser os roteadores que eu vou usar todos os dias aqui, porque esse daqui é um kit de Wi-Fi Mesh. São roteadores que se comunicam e faz aquela rede entrelaçada e que vão substituir os roteadores que eu estava usando aqui, que aliás eu não estava muito satisfeito. Eu estava usando dois roteadores Wi-Fi Mesh que tinham uma qualidade bem mais ou menos, e por conta disso eu adicionei o terceiro roteador só para conectar os dispositivos da minha casa inteligente. E por conta disso ficava bem ruim ter que trocar de um Wi-Fi para o outro, era bem complicado. Agora não, eu vou ter uma única rede aqui em casa, Mesh, para eu configurar e usar tudo. Esse daqui vai ser um vídeo bem interessante, porque vai ser tanto um review desse roteador, que eu gostei bastante, tanto também uma explicação para a parte da rede Mesh, porque é uma tecnologia que não é muito nova, já tem uns bons anos que existem no mercado, mas muita gente não conhece isso, nunca parou para pesquisar, nunca parou para usar, então se é o seu caso, você vai ver que esse daqui é um tipo de Wi-Fi muito melhor para se usar em casa. Porque já vale a explicação, apesar de que também eu vou mostrar para vocês na prática isso funcionando aqui no vídeo. Eu gravei uns testes bem legais, vocês vão ver, mas na explicação é o seguinte: acredito que você tem um roteador aí na sua casa, pode ser que seja um roteador simples, ou roteador da sua operadora, ou até um roteador a mais que você comprou, mas tem pontos da sua casa que o Wi-Fi não chega, ou então chega com uma velocidade bem baixa, quase não tem Wi-Fi bom o suficiente. O que é muito famoso são os repetidores, que são pecinhas que você compra, liga na tomada, e ele pega aquele Wi-Fi, cria uma nova rede a partir daquilo, e aí você se conecta naquela rede. Então, além de você ter que ficar trocando de uma rede para outra toda vez que você troca de cômodo, o segundo Wi-Fi nunca é bom. Agora, quando a gente está falando de Wi-Fi Mesh, é basicamente a mesma coisa, só que de uma forma muito melhor. Porque esses dois roteadores aqui conseguem se comunicar de uma forma perfeita. Enquanto o repetidor tem que criar uma nova rede a partir daquela, esses aqui não, eles usam a mesma rede amplificada. Então eu posso criar uma rede só para minha casa, como por exemplo, casa do Bruno, e aí esse roteador principal vai criar essa rede, e esse daqui vai ampliar a mesma rede. Então você não tem que ficar trocando de uma rede para outra. Conforme você vai andando pela sua casa, o Wi-Fi se mantém, ele faz a troca sozinha para você, você nem percebe. Fora o fato que é muito mais estável, muito mais rápido também, principalmente pelo fato que esses roteadores aqui aceitam cabos de internet. Então você consegue ter vários pontos de internet com Wi-Fi no talo de velocidade em todas as áreas da sua casa. E eu vou explicar e demonstrar isso melhor para vocês. Fora isso também, gostei muito que o preço deles é bem atrativo. Roteadores Mesh não são baratos, são roteadores que costumam ser um pouquinho mais caros. Afinal, a gente está falando de uma qualidade de internet melhor que você tem na tua casa, e por conta disso você tem que investir também em roteadores melhores. Então o preço começa a subir. Só que dentre a faixa de roteadores Mesh de qualidade, esse daqui é um dos mais baratos dele. E por tudo que ele entrega vale muito a pena, então acaba tendo um custo-benefício excelente. E vale mencionar também que no momento que eu estou publicando esse vídeo, esses roteadores estão em promoção. Então dá uma olhada aí na descrição, o site é da Amazon Brasil, loja super segura. Se quiserem comprar, aproveite o preço promocional. E uma informação importante a se dizer é que a Intelbras me mandou esses dispositivos aqui para fazer o review para vocês, mas isso daqui não é um review patrocinado, minha opinião sempre é sincera aqui no canal. O que eu gostar e não gostar, eu vou falar para vocês aqui sem o menor problema. Aqui de fato vai ser uma opinião de usuário, que aliás ficou bem satisfeito com a qualidade, não é à toa que eles vão ficar aqui como roteadores principais daqui de casa, vocês vão entender o porquê agora. Mas é claro, vamos dar aquela voltada no tempo para o momento que ele ainda está lacrado na caixa para mostrar a parte do unboxing e também a configuração inicial dele. Aqui está a caixa do roteador, ou melhor dizendo, né, os roteadores, afinal temos dois aqui nesse kit, que sim, é vendido junto, mas você pode também comprar um a mais se você quiser, para você ter 3, 4, eles se conversam entre si e todos são a mesma peça, meio que não tem diferente, é o mesmo produto que vai conversando um com o outro, a única diferença é que aqui tem dois, e até por isso também vale dizer que se a sua grana estiver mais curta, tá precisando economizar, você pode comprar só um deles também, que vai funcionar, é vendido separadamente, ele vai funcionar como roteador da tua casa, exceto, é claro, que ele não vai ter a tecnologia Mesh funcionando, porque você tem que ter mais um para isso. Mas a partir do momento que você tiver mais grana e quiser investir no segundo, pode também. Então isso daqui é uma observação bem interessante, não existe nenhuma peça central assim, todos são iguais e você pode ir ligando eles. E a caixa dele é bem bonitinha, tem aqui já os dois roteadores, tem aqui uma coisa que eu gostei muito, que são 5 anos de garantia já escritos aqui na caixa, excelente, e esse selo também é bem bacana, falando que a marca é líder em tecnologia Mesh no Brasil. O que é legal é isso daqui, falando que ele cobre uma área de até 360 metros quadrados, até porque aqui na parte de trás tem umas especificações, e eu achei bem interessante que fala que cada ponto desse aqui, né, cada roteador, alcança 180 metros quadrados.
Legal que ficou uma caixa bem sóbria aqui. 1, 2, tá aqui o kit. E aqui também as fontes de alimentação deles. Temos aqui também o cabo de rede e aqui no cantinho temos o manual de instrução, né, o guia de instalação. Mas uma das grandes vantagens desse roteador é que tudo é feito pelo aplicativo, então facilita bastante. Primeiramente a fonte de alimentação, padrãozinho das nossas tomadas, tudo certo. E ela é de 12 volts a 1 ampere, totalizando 12 watts. E aqui está o roteador. Olha só que bonitinho. É impressionante como isso daqui consegue ser potente. É tão pequeno, tão simples, e é legal que é uma peça bonita pra colocar assim. Gostei, hein? E ela é bem leve e bem sólida também, ó, não tem nada solto aqui dentro. Legal. Twib Giga Plus, Intelbras, aqui o designzinho só pra dar um charme, acredito eu, ou talvez tenha alguma funcionalidade, mas de fato ficou bonito isso daqui. Temos 4 pezinhos aqui aderentes e 2 entradas aqui para os cabos de rede. Detalhe que ele tem isso daqui para você poder prender ele na parede se quiser. Taca 2 pregos ou parafusos na parede e consegue fixar ele para ele ficar um pouquinho mais discreto ainda, se você quiser. O unboxing do segundo modelo foi idêntico e eles também são idênticos, como eu já venho falado aqui para vocês. Então vamos para a instalação. Vocês podem ver que um deles já não está mais aqui, ele está aqui do ladinho, olha só. Eu já liguei ele aqui na minha internet aqui de casa. O ponto de internet de fato que eu tenho tá na minha sala, mas eu liguei ele aqui num ponto secundário que eu tenho, só para conseguir fazer a configuração com ele do ladinho aqui, mas depois eu vou fazer a instalação da forma correta, que é colocar ele na sala, e esse secundário aqui, que tanto faz, né, mas eu vou deixar esse aqui como secundário, vai ficar aqui no meu estúdio. E o que é preciso para ligar ele à internet? Apenas desse cabo que veio, e aí você vai pegar, por exemplo, se a sua internet for da Vivo, for da NET, for da Claro, for da Sky, sei lá qual seja, vai ter aquele aparelhinho que transforma, né, a internet fibra que vem pelo fio e distribui nesses cabos aqui. Você pega um cabo desse, liga no seu roteador, né, o seu modem ali da operadora da sua internet, então liga nessa porta aqui chamado WAN/LAN. Só conectar ela aqui e então colocar o cabo de energia do lado e o roteador aqui, o Twib, vai ficar piscando uma luzinha verde, igual essa aqui já está, e agora é só baixar o app no seu celular. O app é esse aqui, se chama Wi-Fi Control Home. Assim que eu abri ele, ele já falou aqui para mim conectar no Wi-Fi do Twib. Então vamos clicar aqui em redes Wi-Fi e deve ter uma escrito Twib aqui provavelmente. Vamos ver. Exato, tá aqui ela, Twib, sem nenhuma senha no momento. E a gente vai configurar. Prontinho, conectado. Primeiramente ele está identificando o tipo de conexão minha. Beleza. E agora, de uma forma muito simples, ele pede para mim definir a senha do meu Wi-Fi. Eu tenho que definir tanto o nome quanto a senha. E pronto, ele já criou a rede e apareceu um aviso aqui pra mim, ó. Salvo, conecte-se manualmente no Wi-Fi que a gente acabou de definir. Então é só colocar o Wi-Fi e senha aqui nas configurações. Prontinho, agora eu voltei pro app e ele tá ensinando aqui agora como adicionar o segundo Twib, né, ou mais que ele ainda. A única coisa que você precisa para fazer o segundo funcionar como Wi-Fi Mesh é da energia. É só você ligar isso daqui na sua tomada e ligar no roteador. E vamos ver, provavelmente ele vai descobrir sozinho esse roteador aqui pra mim. Prontinho, ó, já apareceu. O novo Twib tá tentando se juntar à rede, vamos permitir. E prontinho, foi! No app apareceu o segundo. Tá aqui ele, olha só que legal. Aqui já aparece status online, no caso aqui tá os dois pertinhos, mas agora é o momento que eu vou colocar eles aqui nas posições da casa, testar e no mesmo instante aqui já vou voltar falando para vocês a minha opinião e dizer tudo que esses roteadores são capazes de fazer. Agora voltamos aqui para depois de vários dias de testes para eu falar para vocês o que eu achei de usar esses roteadores, que afinal é claro que eu gostei porque eu vou usar eles como roteadores principais. Mas o que eu percebi? São roteadores que têm um alcance bem legal se você de fato somar eles. Se você usar eles de forma separada, usar apenas um único roteador, ele não tem um Wi-Fi tão potente quanto roteadores que têm várias antenas, por exemplo. Mas nem precisa ter, isso que é o interessante do Wi-Fi Mesh. Porque a partir do momento que você junta dois, e numa distância longe, tipo um em um cômodo, outro em outro e por aí vai, que é como eles devem ser usados, eles se tornam muito melhor do que um único roteador só muito potente. Então fica perfeito, você consegue ter um Wi-Fi de ótima qualidade pela tua casa inteira. Isso de fato é muito legal, e o mais legal ainda é que esses roteadores aceitam entrada de internet. Onde eu quero chegar com isso? Porque o roteador Wi-Fi Mesh que eu tinha aqui antes era assim, o ponto principal ficava na sala, que é onde eu recebo a internet,
E a outra ponta dele era só uma tomada, era um dispositivo simples que eu colocava na tomada e ele não tem entrada de internet, ele apenas pega o Wi-Fi e amplifica o sinal. Por conta disso, eu tinha um alcance bom, só que eu não tinha uma velocidade excelente, porque ele pegava aquele Wi-Fi que já estava ficando fraco e simplesmente expandia ele. Então eu pegava aquele Wi-Fi fraco e espalhava pela casa toda. Com esses roteadores, eles funcionam dessa forma também, então isso é muito bom para quem não tem um segundo ponto de internet aí, o segundo ponto de cabo. De fato é melhor do que não ter Wi-Fi Mesh, mas se você tiver como colocar o cabo de rede nos 2, 3, 4 roteadorzinhos desses que você tiver, todos eles vão replicar o Wi-Fi na melhor qualidade possível. E isso é muito bom, porque eu tenho aqui 200 megas, então ligado aqui 200 mega no cabo, ele vai estar lançando um Wi-Fi de 200 mega. Quando esse Wi-Fi estiver começando a ficar ruim, esse daqui que também está no cabo de 200 mega, vai vir com Wi-Fi de 200 mega e completar. Então toda a minha casa vai ter um Wi-Fi bom. Só quando eu de fato sair para longe dos dois que eu vou começar a perder sinal. Isso é muito legal e eu mostrei para vocês na prática isso funcionando. Tanto ligando eles de forma solo, mostrando um por um, e depois também ligando os dois e ligando por cabo de rede. Você liga só nesses testes, que coisa mais bacana. Vamos fazer então uns testes diferentes, meio que mostrando na prática os resultados. Primeiramente eu vou começar na sala, onde o Twib está aqui, que vocês podem ver instalados, que é o ponto principal dele. E detalhe, só tem ele instalado na minha casa, eu não liguei o outro roteador, apenas ele, para vocês verem como funciona. Até porque ele tem as duas redes embutidas, tanto a de 2.4 quanto a de 5 GHz, e por conta disso ele acaba fazendo a troca automática no celular. Se você estiver perto ele vai usar o 5 GHz, se estiver longe ele vai usar o 2.4. Só que você nem percebe isso, exceto quando você faz de fato um speed test. Então estou gravando a tela aqui do meu celular, e próximo aqui do roteador, vamos ver qual que é a velocidade que vai dar. Ping de 12, e tá aqui, bateu o pico de toda a velocidade que eu tenho aqui de rede disponível. Agora eu caminhei até a cozinha, que já está bem mais longe do roteador. Eu acho que eu estou mais ou menos a uns 6, 7 metros ali dele, e tem um banheiro no meio do caminho aqui, não tá uma rede limpa. Ainda não fiz o teste, mas acredito que ele deve ter perdido um pouco de velocidade, porque ele provavelmente trocou para o 2.4, vamos ver? Exato, deu para ver que ele já não bateu aquele pico, mas o ponto de Wi-Fi ali tá cheio, isso porque ele tá usando a 2.4 GHz. Agora eu tô num ponto até mais distante, eu tô no fundo aqui da casa, numa construção aqui que a gente tá fazendo e tal, e tá bem longe, tem várias paredes até chegar no roteador. Esse aqui é o ponto mais longe da minha casa aqui que consigo estar do roteador. Dá pra perceber ali que o ponto do Wi-Fi tá bem variante ali, tá entre 1, 2 pontinhos, tá bem pouco. Vamos fazer o teste aqui pra ver. E aí, de fato, o Wi-Fi sofre. Não consegue ter toda aquela potência porque eu tô bem longe do roteador. Isso é normal de qualquer roteador, mas tá aí o teste à prova com apenas um ponto de acesso. Vou fazer esse mesmo teste agora ligando o outro roteador. Então, é o seguinte, tá aqui o roteador extra que eu vou ligar para de fato fazer a rede mesh. Só que vocês podem perceber, ele tem sim a entrada para mais um ponto de internet aqui, mas ele funciona sem também. Só que aí você tem que saber exatamente como ligar. Se você colocar ele com a internet, você pode colocar ele bem longe do seu roteador, ligado direto no cabo de rede, que ele vai ampliar a sua rede de internet em 2 pontos, fazendo uma rede só. Aí nisso é o melhor dos mundos, porque você consegue ter um cabo de rede ligado aqui e ligado no roteador distante e fazer seu Wi-Fi ter uma potência excelente, porque nos 2 pontos você tem a internet completa chegando no roteador. Só que se você ligar ele sem cabo, apenas com energia, ele funciona também. Só que aí você tem que saber uma distância correta para colocar. Por quê? Para ele funcionar bem com o outro ponto, sem nenhum cabo aqui, ele precisa comunicar por 5 GHz, pelo Wi-Fi de 5 GHz. O Wi-Fi de 5 GHz, que de fato tem uma conexão boa, uma velocidade altíssima e tudo mais, só que a limitação desse Wi-Fi é que ele não alcança tanta distância quanto 2.4 GHz. Então, se você colocar ele muito longe, ele vai conseguir sim se comunicar com o outro roteador, mas a partir da rede 2.4, então você vai perder qualidade de velocidade. Vamos então ao primeiro teste dele ligado apenas à tomada, numa distância ali de uns 6 metros mais ou menos do roteador. Prontinho, ó, ligou ali, já tá com o Wi-Fizinho verde, só num ponto aqui de teste para vocês verem. E ó, tô no mesmo local que eu tava antes e vamos fazer o mesmo teste. Dá pra ver que o sinal tá cheião lá. E vamos lá, vou clicar aqui no speed test. E olha só, bateu mais ou menos a mesma velocidade de antes. Esse ponto aqui não tinha nenhum problema. Agora voltamos para o nosso ponto mais crítico, que é o fundo da casa aqui, o local mais distante do roteador e com muitas paredes na frente. Só que, entre o roteador agora, tem um roteador a mais fazendo o ponto. Vamos ver. O detalhe é que ele está ligado só por rede. E olha só, a diferença foi considerável, hein? Deu uma subida boa.
Claro, não ficou a mesma rede que se eu estivesse próximo da sala, afinal ele está puxando isso pelo próprio Wi-Fi, ele não está ligado no cabo de rede. Então, claro, faz diferença, é muito melhor do que um repetidor, aliás, dessa forma ele funciona como um repetidor, porque ele pega o mesmo sinal do Wi-Fi, identifica ele e dá uma potencinha a mais, coloca ele um pouquinho para mais longe, apenas pelo Wi-Fi. Só que a diferença do repetidor é que ele mantém a mesma rede, eu não precisei conectar e desconectar nada do meu celular quando eu fui lá para fora. Só que ainda assim, ele está limitado, ele está usando apenas o Wi-Fi, ele está apenas pegando o Wi-Fi e amplificando. Agora eu vou colocar ele num ponto mais longe, que é no meu estúdio, e vou ligar ele no cabo de rede. E agora vamos fazer um speed test novamente. Detalhe, os dois pontos estão ligados por um acesso Ethernet, pelo cabo de rede. Se liga só na diferença, no mesmo ponto aqui que eu estava. Vou até virar aqui, ó, para vocês verem que de fato é o mesmo ponto e iniciar aqui o speed test. E olha só. Pegou bem mais do que tinha pego antes, nesse mesmo local. Pegou toda a velocidade da minha rede. Essa oscilação, infelizmente, dá por conta da minha rede, que não está nos melhores dias, infelizmente. Agora chegamos no pior local da casa, o fundo. Vamos ver de novo esse speed test como dá. E vamos ver. O pico já foi bem melhor. E ó. Caraca. Eu acho que aqui também rolou um lance que ele tá vendo que tem muitas paredes aqui onde eu tô. De fato, até chegar aqui o sinal tem muitas paredes. E eu percebi que se eu vier um pouquinho mais perto da janela, para tentar fugir das paredes, né, e o sinal do Wi-Fi passar um pouquinho melhor, principalmente o de 5 GHz, olha a diferença que dá. Olha isso, galera. Isso é louco. Isso é o Wi-Fi Mesh. Fala se não é legal, o Wi-Fi Mesh é muito bom, é digamos que o futuro das redes Wi-Fi, porque você não precisa ter um único roteador extremamente potente que não vai suprir o que você precisa, porque pode ser que sua casa tenha 2 andares e passar do primeiro andar para depois da laje, que é um baita concreto, atrapalha muito o sinal. Isso vira uma barreira absurda, principalmente para o Wi-Fi de 5 GHz, então você ter um segundo ponto desse de internet ligado por cabo e criando uma nova rede, nova, entre aspas, porque é uma rede só, cara, é perfeito, você não tem nenhuma dor de cabeça, você sobe e desce a escada com Wi-Fi inteirinho, então é a melhor coisa que você pode ter para tua casa, é melhor do que você ter um único roteador extremamente caro, potente, ele não vai suprir tanto quanto pontos de Wi-Fi Mesh. Isso é muito legal. Bom, liguei só um deles porque já basta aqui, tanto que vocês podem ver no aplicativo que só um deles está identificado, porque eu quero mostrar para vocês algumas coisas que você tem aqui na parte de configurações. Primeiramente, você pode configurar o Wi-Fi, né, colocar aqui Wi-Fi e senha, tudo bem fácil, tem até como trocar também aqui os modos de segurança, mas é melhor você deixar tudo no recomendado. Tem aqui uma parte muito legal que é o Wi-Fi de visitante para você habilitar uma nova rede. Você pode colocar aqui um nome para ela e uma senha, e quando você der uma festa, por exemplo, convidar os seus amigos para ir na casa, você não precisa passar para eles o seu Wi-Fi. Você pode passar um Wi-Fi a mais, você vai criar uma segunda rede aí para você. E o legal que eu achei muito bacana é isso, é o tempo. Você pode colocar para durar apenas 4 horas, 8 horas ou então deixar sempre ativo. E tem até como você limitar a velocidade, se você quiser que seja uma internet fraquinha ali, para ninguém usar muito o seu plano, caso você tenha alguma internet limitada ou para não atrapalhar algum download seu, dá para limitar a banda e isso também é muito bom. Gostei também que ele tem o controle parental, que é muito útil para você que tem filhos e tudo mais e quiser bloquear sites que eles não possam acessar, ou então a partir de tal hora você não quer que ele esteja mais navegando na internet, você pode pegar o dispositivo, vai aparecer aqui, por exemplo, o celularzinho da Samsung que sua filha tem ou algo do tipo, aparece ele aqui e você limita que a partir de tal horário não vai ter mais acesso à internet. E isso é muito bom para você poder controlar alguns vícios, né, alguns horários limitados também, isso sempre é bem legal. Tem aqui também como você mexer na internet, tipo de conexão, e o que é legal é que tem como até você usar ele como bridge, caso você queira também. Isso daqui já é uma parte um pouquinho mais avançada. Tem aqui a parte da senha que eu configurei antes, adicionar o Twib também que foi muito fácil. E aqui a gente tem alguns recursinhos a mais, um pouquinho mais avançados. O que eu achei muito legal, que eu já vou mostrar logo de cara, é isso daqui, Assistente IoT, que é o quê? Vocês podem perceber que se eu vier aqui no meu Wi-Fi, eu tenho apenas uma única rede chamada Mesh Twib. Eu não tenho duas, diferentemente do meu roteador antigo, que é esse MRZ e o MRZ 5 GHz, que separa aqui o Wi-Fi de 2.4 e 5 GHz, como a maioria dos roteadores mais simples fazem. E isso é muito legal da parte desse roteador, porque você não tem que se preocupar entre estar na 2.4 e estar na 5, ele faz a troca sozinha para você, o seu celular consegue entender essa diferença também, então é uma preocupação a menos que você tem. Isso é muito, mas muito bom. Só que dependendo quando você vai colocar algum dispositivo de casa inteligente, às vezes uma tomada, uma lâmpada, pode ser que ela tenha um pouco de dificuldade para conseguir identificar que aqui dentro dessa rede tem tanto a 2.4 quanto a de 5 GHz.
Por conta disso, a Intelbras fez isso aqui, ó. Veja só, eu vou clicar aqui em habilitar. Esse dispositivo foi conectado à rede Wi-Fi de 2.4 GHz. Se eu vier aqui nos meus Wi-Fis, não tem diferença, não criou uma rede nova, mas ele forçou o meu celular aqui a se conectar na 2.4. Então, quando eu for no aplicativo para parear um dispositivo de casa inteligente, automaticamente ele já vai usar o Wi-Fi de 2.4 GHz para não ter nenhuma confusão. Então isso é muito legal. E aí temos mais algumas coisas, como por exemplo a opção de você configurar um DNS, servidor DHCP também. Todas essas áreas aqui são para quem manja um pouquinho mais de roteadores e quer fazer uma configuração mais específica aí, mas para você que é um usuário comum assim como eu, você nem vai abrir essas áreas. Agora, se você quiser saber um pouco mais a fundo sobre isso, recomendo bastante vocês conhecerem o canal do Max, um parceiro meu aqui, que fala basicamente só de roteadores. Ele entende muito disso e muito dessa área técnica também. Dá uma olhadinha no canal dele, o link tá aí no card. Mas duas funções aqui que vale muito a pena você ativar é a prioridade de Dual Band, deixa ela ativada porque dessa forma ele vai forçar os seus aparelhos a se conectarem na rede de 5 GHz para ter a melhor velocidade possível, mas se estiver distante ele troca para 2.4 sozinho também sem nenhum problema, mas sempre se torna preferível a 5 GHz, então deixa isso daqui ativado. E também essa parte aqui de prioridade mesh também é bem bacana, que faz com que os roteadores se conversem no Wi-Fi de 5 GHz, eles usam o Wi-Fi de 5 GHz para se comunicar melhor. Então deixa isso ativado também, e o detalhe interessante é que nesse modo aqui ele fica limitado até 6 TWIBs. Se você quiser ter mais do que isso, você pode, mas vai desativar essa função e com isso você vai acabar prejudicando um pouco a sua velocidade, a sua estabilidade de conexão. Então, de fato, o ideal, o recomendável é ter no máximo 6 desse daqui na sua casa, que já é bastante coisa. A sua casa tem que ser uma baita mansão para 6 não ser o bastante. E por fim, temos aqui a parte de atualização de firmware, no caso aqui ele não teve nenhuma atualização desde quando eu liguei, e tem a parte de manutenção automática que eu achei bem legal, porque vira e mexe você precisa dar uma desligada e ligada no roteador, e você pode fazer isso de forma automática aqui por ele. Então é um roteador facílimo de usar, é muito simples de configurar e funciona muito bem. Vocês viram nos testes aqui que eu fiz, não tenho o que reclamar. No fundo aqui de casa, nem com o roteador aqui perto o Wi-Fi era bom, então ele é um roteador que tem uma potência assim melhor do que roteadores simples e tudo mais. Claro, se você for comparar ele com roteadores de antenas, que tem aquelas monte de antenas, roteadores de R$1.000 e por aí vai, claro que eles vão ser melhores, existem níveis de roteadores. Só que, tendo em vista que eu tô falando aqui de um roteador mesh, a partir do momento que você coloca o segundo ou terceiro, você já supre totalmente o que um daqueles roteadores faria e muito mais, né? Consegue passar para cima de outros andares, atravessar melhor as paredes, porque você vai criando pontos ali do Wi-Fi que vira uma coisa só. Então é muito legal. Para você que não conhecia o Wi-Fi Mesh, fica aí a explicação, fica aí os testes na prática para vocês verem também. É muito fácil e principalmente no caso desse roteador aqui, você tem zero dor de cabeça para configurar. Então, gostei muito. Esse daqui vai ficar aqui no meu estúdio ligado por cabo e o outro vai ficar na sala e nisso vai suprir muito bem. Talvez eu compre um terceiro para ficar na garagem que fica na frente da casa, que eu tô suprindo muito bem aqui o fundo e o meio, só que a parte da frente mais ou menos. Então vou fazer uns testes e tudo mais e talvez eu compre um TWIB a mais, porque ele vende separadamente, coloco lá e acabou os problemas. Lembrando que o link para compra está lá na descrição para quem quiser comprá-lo, fechou? E é isso, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Se você tiver gostado, eu peço muito que deixe o seu like, se não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Nos vemos numa próxima, um abraço e valeu!